Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor, aviva minha tênue fé, atei em mim o ardor celestial, o coração meu guia por me ser, estipa, expulsa tudo que é carnal. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vem tu fazer em minha habitação, em templo teu, transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em tua santa mão, a teu Espírito renovador. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Outorga força para testemunhar no meu viver, falar e proceder. Correta vida, santa modelar, também repleta de fervor, poder. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Que hino maravilhoso, né, irmãos? Olha como ele descreve a quarta estrofe. Outorga força para testemunhar no meu viver, falar e proceder. Correta vida, santa, modelar, também repleta de fervor, poder. E é esse poder que nós precisamos, irmão, dessa graça, desse consolador, desse precioso Espírito. Eu quero te convidar nessa hora a você dobrar o seu joelho. Nós vamos ouvir Tiatel orar. A nossa irmã Débora também vai levantar a voz. Pedir a irmã Leia também levantar a voz. E a irmã Ana vai finalizar esse período de oração
Então vamos falar com o nosso bom Deus. Amém.
Que consolação tem meu coração, descansando num poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando num poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando num poder de Deus. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos meditar sobre a igreja primitiva e o ministério da oração e a ação do Espírito. Atos, capítulo 1. Está transmitindo, Biel? Tá? Assim, nós encontramos nosso historiador, Dr. Lucas, escrevendo essa carta ao seu amigo Teófilo. Você sabia que alguns creem que esse Teófilo era apenas um enigma? Que Teófilo quer dizer amigo de Deus, né? Então, todos os que amam a Deus teriam de qualquer forma essa carta, né? A Bíblia. Então Lucas escreve para esse suposto Teófilo. Quem sabe é apenas um nome fictício. Nós somos os Teófilos, né? Que estamos meditando. E que riqueza Lucas nos deixou os primeiros passos de uma igreja. Mas pense só, irmãos. A igreja foi a maior organização de Deus. Deus tinha feito Israel, estava no Oriente Médio, né? Mas a igreja, minha, encheu o mundo. E que coisa gloriosa. Deus tinha dito para Abraão, irmãos, há 4.000 anos atrás, Abraão, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. E olha, nós estamos aqui do outro lado do mundo. Estamos na América, um continente novo, né? Descoberto novo. E nós estamos aqui falando desse grande homem de Deus. E agora nós vamos falar sobre esse grande projeto que foi a igreja. Então, por que não ver o início dessa caminhada? Pensemos então, como Lucas escreveu para um grupo, observe como Teófilo deve ter recebido essa carta. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino em Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas,
e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Até aqui. Meus irmãos, olha que riqueza nós encontramos aqui. Havia aproximadamente 50 dias que Cristo tinha morrido. Imagine só, Bia. Nem 2 meses não era. Mas o que aconteceu nesses dias? A Bíblia conta que Jesus apareceu cerca de 40 dias. Então, ele começou a fazer grandes períodos assim, de aparição. Aparecia ali, aparecia em outro canto, aparecia num caminho com alguém, aparecia na casa de alguém. E aí, essas aparências de Jesus levou 40 dias direto. E Lucas diz que isso foi de tal forma, observe, o versículo de número 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis. Nós temos algumas, né? Temos um caminho de Emaús, que Jesus anda com eles, praticamente 3 quilômetros. Nós temos ali, quando ele aparece no meio dos discípulos, está todo mundo reunido, e Tomé fala assim, olha, Tomé diz assim, se eu não tocar na sua mão furada, e na parte que a espada atravessou, a lança atravessou, de maneira nenhuma eu vou crer. Ele acabou de falar, está todo mundo olhando para um lado, Jesus está lá no meio e fala, Tomé, vem aqui, põe a tua mão. Então, as provas de Cristo eram tão necessárias, porque ele ia deixar uma igreja sem sombra de dúvida alguma, né, da sua ação. Agora, por que foi importante a ressurreição de Cristo? Vários motivos. Para nós, porque ele morreu e ressuscitou para a nossa justificação, irmão, isso é decisivo. Mas para a igreja da época, tinha algo a mais. Eles não podiam mais temer por suas vidas. Olha o motivo. Vocês serão minhas testemunhas, no versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A recém-igreja ia travar uma luta com os judeus e depois com o Império Romano. E depois ela ia conquistar o mundo. E depois ela ia superar o tempo. No meio desse período inteiro ia haver movimentos contrários dentro dela, ia haver movimentos fora dela, ia haver problemas na liderança dela, ia haver problemas nas conquistas e nos momentos difíceis dela. A igreja sofreria e também avançaria. Agora a igreja, ela teria só contra o Império Romano uma luta que levaria quase 300 anos, irmãos. Você já imaginou? Foram 10 grandes perseguições. Os imperadores de Roma, que eram considerados deuses, eles garantiam que não ia sobrar um cristão no mundo. E eles mataram milhões de cristãos, e um certo pai da igreja, chamado Tertuliano, no 2º século, ele deixa uma frase que virou um hino. Ele disse, o sangue é a semente
da igreja. Quando mais matam cristãos, mais cristãos ocupam o lugar. E nós temos aquele hino de Mara Lima, né? Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem. Olha que coisa maravilhosa. Então a igreja precisava de poder de Deus, precisava de segurança, a igreja precisava de determinação. A igreja precisava lutar contra todo o mundo e precisava avançar contra o reino das trevas. Então, quando Deus fez Adão, diz a Bíblia que Deus deixou a glória dele envolvendo Adão. O pecado tirou a glória. Agora, quando Deus deixa a igreja, vocês acham que Deus vai fazer o quê? Deus botou o seu Espírito agora na igreja. É por isso que é interessante, irmãos. Eu e até estivemos na Igreja Batista de Jaguaquara, e ela completou 98 anos. E olha, pensa aquele culto gostoso, que a graça de Deus nos preenchia. Que as palavras eram elas tocavam lá no fundo. Que alegria, que gozo. E eu fico pensando assim, olha, o Espírito é um agente da igreja. E ele sempre vai falar, olha que Apocalipse disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Sabe por que ele fala assim, Maleia? Todos nós temos ouvido, né? A questão é quem está com os seus ouvidos abertos. É que o Espírito tem falado, irmãos. Deus não deixou de falar. E eu tenho certeza que se nós estivermos mais atentos, perceberemos mais ainda a ação do Espírito, a ação de Deus. É porque eu vivi na Batista e o meu pai era da Assembleia. Então eu tive a influência tanto tradicional como a influência pentecostal, né? E aí eu vivi nesses dois mundos, eu conheço os dois lados, irmãos. Eu conheço mais do que vocês, porque alguns daqui gostam de pescar no outro canto, né? Gostam de comer a grama do outro lado. Só que eu fiquei em um lugar que não tinha fronteira para mim. Eu comia de um canto, comia de outro. Vivi no meio dos pastores dos dois lados. Então, eu sei o que é o máximo de um lado e sei o que é o máximo do outro. As pessoas... É porque eu não sou de conversar muito, mas eu sei de tudo isso. E aí, eu sei de uma coisa. A gente generalizou muito a ação do Espírito com língua estranha só. E a gente acabou criando um grande obstáculo. Sabe por quê? Porque a ação do Espírito, a língua estranha é apenas a ponta do iceberg, irmãos. A ação do Espírito vai muito mais além do que esses limites que nossas igrejas pôs. A ação do Espírito é algo tão poderoso que ele é capaz de fazer uma pregação arder em nosso coração e nos faz ser edificados. Deus não precisa de muita coisa para fazer, irmãos. Tudo que Deus precisa é de um coração que queira fazer. Uma certa irmã paralítica, olha que coisa interessante, ela da igreja presbiteriana, se não me engano, simples vinha ela, uma irmã. Ela começou a pregar o evangelho na maior simplicidade. E uma pessoa deu atenção a ela e foi para a igreja. Ela pregou para outra pessoa, deu atenção, foi para a igreja. No final do ano, irmão, quase 40 pessoas iam se batizar. E essa irmã não era batizada. E era paralítica ainda. E o pastor, conversando com ela, falou, irmã, o teu trabalho encheu a igreja. O que a irmã tem de especial? Não, eu somente ouvi e continuei. Eu só obedeci o que Jesus mandou, não mandou ir pregar. E a irmã vai se batizar? Ele falou, pastor, não posso. Engraçado, né? Ela que ganhou tanta gente, encheu a igreja, eu não posso. Por quê? Porque Jesus mandou a gente ser batizado e ir por todo mundo. E como é que eu vou se eu sou paralítica? Você vê que era uma leiga, né? Aí o pastor, não, minha irmã. A irmã tem ido. A tua influência também tem. Quantas vezes, irmão, nós temos tudo em nosso meio, todo recurso, e a gente só não sabe usar. A gente tem todas as coisas, a maior ferramenta Deus deu à igreja,
olha que coisa, o comunismo, há 100 anos atrás, levantou um discurso que em menos de 50 anos acabaria com o cristianismo na Terra. Olha só, e o comunismo foi terrível. Dizem que só na Rússia Stalin matou 30 milhões de pessoas. E você vê que até hoje tem zoada aí. Mas na praça de Moscou, aquele desfile bélico, dizendo que acabaria com o evangelho, naquela mesma praça, Billy Graham pregou Jesus Cristo. E o exército russo tocou já refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Aí fica a pergunta, quem venceu? Agora, a importância do Espírito é muito mais do que apenas uma igreja viva. A ação do Espírito é uma igreja transformada, irmãos. E olha só, o que é que o Espírito ia produzir naquela igreja? Em primeiro lugar, ela ia produzir força. Ela seria uma igreja vigorosa. Lembra de Pedro? Isso aqui é 50 dias depois da morte de Cristo. 50 dias depois. Agora, 50 dias antes, quem foi que fez Pedro correr? Uma serva da casa de Caifás. Virou assim, Lucas, e olhou para ele assim, Pedro está lá com a cabeça baixa, preocupado, né? Olhava para Jesus e ficava assim. Eu te conheço, tu estava com Jesus. Tu é um dele. Quando Pedro ouviu isso, irmãos, Pedro, minha senhora, por favor, eu não conheço esse homem, eu não sei nem quem é esse homem, eu estou aqui esperando uma pessoa não, que olha para Jesus, tu está olhando para ele. Aí Pedro sai chorando. Ele temeu tanto por sua vida, mas é o Pedro normal, um Pedro natural, irmãos. Agora, 50 dias depois, que o Espírito desceu, um dia de domingo, às 9 horas da manhã, e Pedro agora é um homem cheio da presença de Deus. Pedro desce do cenáculo, e Jerusalém está apinhada de pessoas, porque os judeus foram para a festa de Pentecoste, que era a única festa que o clima permitia as navegações chegar a Jerusalém a tempo. Cerca de 100 mil judeus estavam em Jerusalém. E quem é que desce agora quando o povo fica sem saber que barulho é aquele? É Pedro. Pedro desce agora fortalecido, com segurança, determinação, e Pedro faz um sermão. E quando Pedro fala e faz aquela ideia que a gente chama de apelo, né? 3.000 pessoas aproximadamente foram tocados por aquela mensagem. Já pensou que coisa gloriosa? Agora Jesus estava cumprindo o que na vida de Pedro? Aquela palavra que ele falou no mar da Galileia, Pedro, tu serás pescador de homens. Na primeira rede que Pedro pega, vem quase 3.000 almas, né? Sabe por quê? Porque Pedro agora é um homem revestido, irmãos, da presença de Deus. Como Deus quer fazer isso com a gente, irmãos. Um dia eu fui pregar o evangelho num hospital. Eu fiz isso muito tempo na minha vida, irmãos. Eu aprendi com meus irmãos da igreja e eu comecei a fazer isso. E um dia eu fui com um amigo meu e estava cheio de mulheres assim no quarto. E eu entrei e de repente eu senti assim que o Senhor me levou a levar uma mensagem para uma senhora. E eu saí, todo mundo assim, e eu fui andando. E quando eu me aproximei, eu falei poucas palavras para ela. Eu falei para ela sobre o interesse de Cristo por ela, que ela é amada por Deus. As palavras foram poucas, simples. Aquela mulher começou a chorar e chorar. E eu percebi que ela foi tocada muito. Eu senti também aquele toque no meu coração. Aí quando eu me aproximei dela, ela falou assim, eu estava falando para Deus, Senhor, envia alguém para falar comigo. Essa mulher me encontrou esses dias, isso já faz quase 20 anos, irmãos. Ela me encontrou e ela falou, olha, eu continuo firme. Então você vê, foi algo que mudou aquela história. A presença do Espírito também é necessária, irmão, sabe por quê? Porque Deus quer testemunhas de fato vivas. Olha, o que é testemunha? É se tornar cristão, né? E o que é ser cristão? A palavra cristão
foi dada em Antioquia da Pisídia, né? E a palavra cristão, ninguém sabe se foram os inimigos que deram do movimento. Porque a igreja falava muito de Cristo, aí apelidaram. É igual os batistas, né? As pessoas, o nosso nome batista foi dado pelos inimigos. Não era a gente que chegou lá e escolheu o nome da igreja, não. É que quando a igreja surgiu em 1611, ela batizou algumas pessoas que veio da igreja anglicana, aí começaram a dizer aí, ó, vocês são rebatizadores. Só que a palavra rebatizador quer dizer anabatista. Aí você vai para a história que você vai ver lá, anabatista. Aí os líderes pensaram, não, nós somos que anabatista? Não, então nós vamos tirar o aná, né, que nós não somos rebatizadores, nós fazemos o batismo correto. E vamos ficar só o nome batista. E deu certo, né? Os batistas só na América são 115 milhões. Já pensou que coisa gloriosa? E eu digo para os irmãos, o nome cristão também foi dado por esse mesmo padrão. Só que cristão quer dizer pequenos cristos. E sabe o que quer dizer pequenos cristos? É como se nós fôssemos a continuação do que Jesus seria. Então, se nós somos cristãos, irmão, nós temos que ter o caráter de Jesus. E como foi o caráter de Cristo quando estava na cruz sofrendo, os inimigos zombando, um ladrão do seu lado perturbando, e a dor nele crucial, que foi que ele falou? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Olha o olhar de Jesus, irmão. Como você agiria alguém fazendo isso? É ele que está pedindo ao Pai, Pai, ignora isso aqui, não leve em conta isso não. Veja aí, irmãos, o que é de fato ser um cristão. Agora observe, o Espírito veio para nos dar força, para nós sermos testemunhas. Então quando fala de força, fala de vigor, fala de você sentir segurança no Evangelho. Nós não estamos chamados para ser medrosos, irmãos. Eu gostaria que vocês assistissem um filme de um pastor que tem um movimento dos mártires, a voz dos mártires, e você vai procurar Torturados por Cristo. Esse era um pastor luterano. Ele conta que o sonho dele era ser como Billy Graham, um pregador grande. E ele não teve esse privilégio. Ele viveu na Polônia e a Rússia invadiu a Polônia em 1948 com 1 milhão de soldados e ele foi preso. Ele ficou 14 anos na cadeia. A cadeia dele era 9 metros abaixo da terra, era subterrânea. Só que qual a diferença desse pastor? É que é o pastor Richard. E o nome dele é Richard Urban. É porque tinha um problema nele assim, que os comunistas não gostavam. É que no corredor da tortura, onde ele era levado sempre, ele disse que ele gostava de falar do amor de Deus para os soldados. E sabe qual era o aviso cá na secretaria? Não dê ouvido a Richard. Você pode se tornar um cristão. E às vezes, antes de chegar na sala de tortura, o torturador já tinha se convertido. Você já imaginou, irmãos? O homem sendo levado em um corredor de mais ou menos 15 a 20 metros. E antes de chegar lá, aquele comunista, teve um dia que não aguentou, não teve coragem de bater nele, baixou a arma e só deu tempo, ficar lá. Porque não tinha mais coragem. Já tinha se convertido nas poucas palavras. Você já imaginou o quanto do Espírito não estava ali? Uma igreja que é guiada pelo Espírito, ela é uma igreja vigorosa, irmãos. Não da parte física que os homens dizem, mas na parte decisiva de lutar pela causa da verdade. Uma igreja guiada pelo Espírito, ela vai fazer a diferença, ela vai brilhar, ela vai ser luz. As pessoas vão ver a diferença. Uma igreja guiada pelo Espírito, ela é uma igreja que ela age como Jesus agiria em nosso lugar. Jesus se importou com a necessidade das pessoas.
Ele se importou com o sofrimento. Ele se importou com aquilo que assolava as pessoas. Quando um pai um dia levou um filho para os seus discípulos expulsarem o demônio que perturbava ele, os discípulos não conseguiram. Aí Jesus estava descendo do monte da oração, e aí veio aquele movimento: o que é que está acontecendo? Aí o pai: eu trouxe meu filho para os teus discípulos expulsar o demônio, mas eles não conseguiram. Aí olha que Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Sabe o que Jesus estava dizendo? Por que vocês não aproveitam? Deus quer fazer com que a igreja continue a obra de Cristo aqui na terra. Agora, observe, irmãos, uma outra coisa importante do Espírito. O Espírito foi dado para nós termos poder para pregar o Evangelho, para orar por pessoas e as pessoas serem curadas, libertas, transformadas. O Espírito veio para nos encorajar a enfrentar a adversidade. O Espírito veio também para a gente levar pessoas para o Senhor, mas o Espírito também veio para nos transformar. E eu acho que essa mensagem aqui se torna importante. Se você olhar, Paulo escrevendo na carta aos Coríntios, Paulo escreve no capítulo de número 12, Paulo fala de dom espiritual, né? Paulo fala de todos os dons. Aí no capítulo 13 ele fala do amor, é o fruto do Espírito, né? Aí no capítulo 14 ele volta a falar do dom, como deve ser usado. E no capítulo 15 ele fala da ressurreição. O que é que a gente encontra? Dom, amor e ressurreição. O que é que isso quer dizer para a gente? Que ele diz que permanecia 3 coisas, né? Fé, simbolizando os dons. Ressurreição é esperança. Não é assim que nós temos nossos entes queridos que partiram? E o amor. Fé, esperança e amor. Agora permanece a fé, esperança e amor. É como se Paulo dissesse: o capítulo 12 e 14 é a fé, o capítulo 15 é a esperança e o capítulo 13 é o amor. Mas dessas 3 coisas, qual o maior? É o amor. Então a ação do Espírito, ela é maior no amor. Ela pode agir na fé, ela pode agir também na nossa esperança, ela nos dá certeza. Mas o fruto do Espírito reina no amor. E olha como deve ser feito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha o que está escrito: mas o Espírito de Deus produz primeira coisa, amor. E outra versão diz: mas o fruto do Espírito. Essa versão, aí ó, olha, essa versão é muito boa. Se a gente fosse botar na nossa linguagem natural, Ana que é professora, Débora, Tietel, não deveria ser no plural ali? Mas os frutos do Espírito, né? Deveria. Como se fosse uma variação de várias coisas, né? Mas sabe por que está no singular? É porque amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança é apenas um fruto. A gente que dividiu em partes para entender melhor. Mas é apenas um fruto. Se o Espírito age como uma planta, o fruto dele, o que ele produz, é isso aí. Só se não for o Espírito, irmãos. O Espírito, um pé de laranja, um pé de melancia, um pé de jaca, vai produzir o quê? Jaca. Melancia produz melancia. Laranja produz laranja. Por quê? É o que ele produz. Agora, o fruto do Espírito é o amor, pelo lugar. Mas o fruto do Espírito, vamos projetar de novo. Bota na versão que estava mesmo, acho que ficou. Entretanto, mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, ali vai uma série: amor, gozo, paz. Mas observe, vamos pegar o amor. Esse amor, o que significa para nós, irmãos? E o que nós entendemos como amor? Amor não é, a Bíblia diz que o amor é desejar o bem para o seu próximo, ou nesse caso de você com Deus, né? Amor é um sentimento estranho até de descrever, né? Teve um missionário que ele foi pregar o evangelho para um selvagem, um povo tão selvagem.
Mas, irmão, o povo é tão triste. E o missionário viu o filho pegar o pai com a perna quebrada, levando nas costas, e o pai dizendo, está doendo, está doendo. O filho jogou ele no chão e deixou lá. A tribo era tão triste, irmãos, que quando eles tinham problema e guerreavam, algumas dessas, eles nem ligavam se morresse lá. Era terrível. Vocês têm que ler essas histórias de missões. Aí o pastor foi lá e pegou e cuidou. Aí eles juntaram uma comunidade de homens, foi lá perguntar ao pastor, o que o senhor fez ali é o quê? Aí o pastor foi explicar que aquilo era amor. O povo nem sabia o que era. Aí perguntaram para o pastor, mas pastor, em uma comunidade dessa, o senhor foi útil em quê? Eu deixei uma igreja lá. Existe uma igreja lá. Então a ação do Espírito é, primeira coisa, amor. Se essa ação do Espírito vai gerar amor no meu coração, sim. Como assim, irmãos? Se nós temos a tendência de sermos sempre abaixo do que Deus queria. É que Deus começa a fazer você olhar do ponto de vista dele. Interessante. Se eu pegasse um óculos verde e botasse em Tiatel, Binha, Emanildes, todos vocês estão de óculos aqui, vocês iam olhar para mim e ver que cor? Verde, né? Tudo vai estar vendo verde. O amor é quando Deus bota o óculos dele nas nossas vistas. A gente passa a olhar com o olhar de Deus. Aí quando você começa a olhar para o drogado com o olhar de Deus, quando você começa a olhar para qualquer pessoa, agora quando está transmitindo, a gente não pode nem falar muita coisa, né? Qualquer pessoa, você começa a ver a diferença. Eu aprendi isso, irmãos. Eu fui ensinado pela cultura que eu recebi, que algum tipo de pessoas eu tinha que manter distância. Aí um dia eu desconfiei, por que eu tenho isso no meu coração? Aí eu comecei a lutar contra isso. Aí eu comecei a perceber, não, eu tenho que corrigir isso em mim. Aí eu comecei a corrigir, e não é que deu fruto. Essas pessoas começaram a falar e me contaram, olha, você é a única pessoa que dá atenção para a gente. Aí eu falei, olha, que interessante. É porque eu comecei a olhar como Deus olharia. Deus sabe do pecado. Só que Jesus veio para resolver esse problema. Então o problema foi resolvido na cruz. Então eu tenho que olhar do ponto de vista da cruz agora. Se os inimigos de Deus estavam na cruz, Jesus pediu para perdoar, quanto mais esses, irmãos, que estão aí carentes de perdão. O segundo ato do fruto do Espírito é a alegria. Seria interessante deixar logo projetado. Aí está traduzido como gozo. Alegria, gozo. Essa satisfação interior. Sabe por que é importante a alegria, irmão? E essa alegria não é aquela alegria artificial, não. Que tem hora que as pessoas querem que a gente tenha. É uma alegria interna. Que mesmo sem o sorriso, ela existe lá dentro. Que pode ser, irmã Leia, no meio do sofrimento, ela está lá dentro. Essa alegria é satisfação pela sua vida com Deus. Não depende da circunstância lá fora. É pelo prazer que há dentro de si. O outro é paz. Olha, é um conjunto. Não tem como você ter o fruto só de uma parte. A paz. Paz não é a ausência de guerra. Para o mundo é. Mas paz aqui não é a ausência de guerra. Paz na Bíblia é justamente segurança mesmo em meio à guerra. Isso é paz. É você saber em quem você crê. Esse sentimento pode ter um hino que diz assim: pode cair o mundo, estou em paz. Que coisa boa. O outro é paciência. E olha, irmãos, paciência também é um fruto do Espírito. A paciência você pode perdê-la às vezes, né, pelo trabalho demais, sobrecarregar, essa série de coisas, né? Mas isso é o homem natural. Mas quando o Espírito age, isso aqui acontece. Agora, eu digo uma coisa para os irmãos. Deus não faz nada sem a gente querer. Você tem que querer. Se você quiser, Deus vai cultivar o fruto do Espírito na sua vida.
Agora a questão é, você quer isso? Então, paciência é isso. As pessoas dizem que eu sou paciente, mas não é. É porque eu era tão estressado, Binha. Tão estressado, e eu me segurava tanto dentro de mim, igual um vulcão, que aí as pessoas, tu é paciente? Eu falei, não é não, é porque eu lutei tanto contra isso, que eu acabo enganando as pessoas. Mas eu sou um vulcão dentro de mim. Só que tem hora que eu estou achando que até eu estou ficando mesmo paciente, irmãos. Depois vem, ali está a longanimidade, né? Aqui na versão cá está paciência. Benignidade. Benignidade, na versão que eu estou aqui, é delicadeza. É o quê? Benigno. É aquela ação, e a bondade existindo em você naturalmente, irmãos. É uma fonte. A pessoa que é benigna, olha, benignidade a gente pode confundir até com bondade. É porque é tão próximo do outro, mas benignidade é satisfação em ter essa ação benigna de ajudar. Aí vem depois bondade. A bondade é o prazer em ver o bem do outro, em você aliviar a dor do outro. Olha que coisa boa. Como essas coisas estão ligadas ao próximo, né? Você já percebeu que o fruto do Espírito aqui está mais ligado ao próximo? Agora, se você observar, os 3 primeiros é ligado a você com Deus. Olha só, amor, alegria e paz. É ligado a você e Deus. Mas o restante é tudo com o próximo. Que é justamente isso. Longanimidade, benignidade, bondade. Aí de novo vem agora fé. Fé é fruto, irmãos. Agora, que fé é essa? Essa fé é uma segurança em Deus gerada pelo próprio Espírito. Não é da razão isso. Isso vem justamente pelo Espírito, essa segurança que penetra e cria raiz no seu íntimo. Mansidão. A Bíblia fala que Moisés era um homem manso, era o mais manso da terra. Então você vê que mansidão aqui também não quer dizer você ser uma pessoa sem defesa. Não é isso. A mansidão é você ter a ação correta diante da adversidade. A Bíblia diz que a palavra mansa desvia a ira. Então não cabe ao cristão ser polêmico, né? Não assenta. Isso não assenta para o cristão. E por último, temperança, que na minha versão fala domínio próprio. É muito importante você dominar-se. Você lembre que nós fomos contaminados com o pecado, e o pecado sempre quer fazer-nos ser um homem descontrolado. Domínio próprio é decisivo. Manter a rédea próxima. Você tem que ter o controle. Aí a Bíblia termina assim: contra essas coisas não há lei. Já pensou? Então o fruto do Espírito serve para me dar poder, serve para me dar poder do Evangelho, seja para mim ser um homem que possui dons espirituais, essa graça, mas também eu tenho que ser um homem que domina a si mesmo. Enquanto Paulo fala de dons do Espírito, em Corinto, aqui em Gálatas ele fala do fruto. Dom para fazer a obra e fruto para saber viver nessa obra, né? Às vezes, Billy Graham falou uma frase que eu achei interessante. Ele disse: nada é tão desastroso quanto uma pessoa que tem um dom e não sabe usar. Porque o dom é uma ferramenta, irmão. Deus deu. E tem muita gente que usa o dom de forma egoísta para tirar proveito. E esse é um problema. É por isso que Paulo pega no meio do dom, entre o capítulo 12 e 14, Paulo botou a necessidade do amor. Porque dom tem que ter amor acompanhado. Então, é muito necessário o Espírito ser o nosso guia em tudo. E deixar fluir em nosso íntimo essa ação. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que o Senhor possa aplicar no nosso coração. E vivamos em Espírito, guiados pelo Espírito. Lembra que foi a fé que fez Pedro caminhar por cima do mar. Mas foi o amor que segurou ele pelos braços quando ele afundou.
Então, fé e amor tem que andar junto. Amém? Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ensina-nos, meu Deus, a viver assim, Pai. Que o Teu Espírito, meu Deus, possa gerar isso em nossas almas, meu Deus, em nossas vidas. Que possamos ter as ferramentas dEle para essa grande obra. E que possamos ter o fruto dEle para vivermos nesta obra, Pai. Ó Deus glorioso, nos faz uma igreja forte, influente, Pai. Nos faz conquistar, meu Deus, o espaço que o Senhor designou para nós termos nessa cidade. Ó Deus, que nós possamos guardar em nosso coração a Tua palavra. Pedimos no nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Meu amigo François, que Deus abençoe, teve acidentado, irmãos. Não pôde ir à festa dele mesmo. O único aniversariante que não pôde estar na festa é ele. Mas a festa teve sem ele. Eu nunca ouvi falar disso não, mas é inédito. Que Deus abençoe. Muito bom te ter aqui. Abraço, irmãos. Que Deus abençoe.